né? Eu acho. Acho que o pessoal tá entrando ainda. Então, vou esperar só mais um pouquinho para ver se o pessoal entra, tá? Aí eu queria só comentar algumas coisas antes disso, tá certo? Lá, Sara, boa tarde. Pronto, o caso do Meet de vocês, pessoal, só me tira uma dúvida. Vocês estão com problemas também? Ele tá lento? O meu, tipo, tá travando para quase tudo. Não sei se é por causa da atualização. Vocês atualizaram de vocês? Tô tendo problema até para apresentar uma tela agora. Pronto, vou abrir aqui a chamada e à medida que o pessoal for entrando, vocês vão avisando que eu vou colocando aqui na chamada também. Vamos lá, Arthur, Emílio. Não, tá Arthur, Camille, Davi, Evelyn, Ingrid, Johanna, Juninho. Juninho. Patrício, Gisele, Ian. Ian tá aí. Isabela Almeida, Ítalo, Joana. Pronto, é Joana. João Lucas. José Matheus. Júlia Evelyn. Laura. Lavínia. Letícia L. Lisa. Lívia. Maria Clara. Maria Letícia da Silva. Maria Lúcia. Maria Natália. Sara. Sara tá aí. Ah, tá. Laura, só um instante. Pronto, coloquei. Stephanie. Stephanie nunca mais apareceu, né? Suiane. Thiago Jefferson. Victor Emanuel. E Yasmin. Pessoal que for entrando, vocês vão avisando para não deixar passar, tá? Porque eu não tô fazendo mais pelo chat. Então, se você entrar, já avisa logo se alguém entrou para me ir registrando aqui para não deixar passar. Então, pessoal, para a 20 é Lisa. Deixa eu procurar aqui. Lisa Maria, né? Número 20. Pronto, coloquei. Volta aqui. Pronto, pessoal, para hoje a gente não vai ter formulário, tá certo? A proposta que a gente tem para hoje tá relacionada à atividade no livro, tá? Acredito que a gente deu um andamento mais ou menos a metade, um pouquinho mais da metade do que a gente precisa desse capítulo, tá? Para saber que vai ser o capítulo da bimestral de vocês, vai ser sobre discurso direto e sobre discurso indireto. E eu vou focar basicamente as questões que estão ou relacionadas com as anotações número 1, as anotações número 2 ou essas da aula de hoje, tá? Então, essa aula com as anteriores vão ser tudo que vai estar na prova de vocês. E, claro, eu vou disponibilizar depois o arquivo bem direitinho para vocês, das anotações da aula de hoje. Tá? Então, a proposta é o seguinte, para que a gente faça a página 68, tá? Então, você já vai abrindo esse livro para a gente fazer no final da aula. E antes eu vou tentar finalizar um pouquinho o que a gente estava estudando até agora, para a gente fazer e ficar livre, tá? E a minha proposta é de sempre, tá? Se for a atividade realizada em sala, vocês folgam em casa. Né? Eu estou procedendo assim nesse período. Então, vou apresentar uma tela para continuar a explicação para vocês. Apareceu para vocês? É só para mim que tá lento. Pronto, acho que agora apareceu. Tá? Pessoal, vamos só relembrar um pouquinho, tá? Rapidinho foi o que a gente viu na aula passada, tá?
A gente está dentro do discurso direto e indireto ainda, tá? Um conteúdo quase interminável, mas a gente vai sair dele, tá? Que basicamente é o seguinte: o que a gente viu aula passada é como que a gente pode fazer um reporte, vamos dizer assim, de algo que foi dito por alguém e aquela pessoa falou aquilo de forma negativa. Você tem uma fala onde a pessoa se expressa com não e você tem que fazer uma espécie de reporte disso, tá? Resumo da aula passada foi o seguinte: então você tem que o discurso direto. Como ele vai estar no presente, você vai ter sempre esse do not ou don't, que vai ser a forma contraída, tá? Sempre vai estar assim, nos dois. E quando você vai fazer o reporte disso, você segue, claro, toda aquela estrutura que a gente já estava usando, né? Fulano de tal disse que ele blá blá blá. Só que a diferença é que você vai mexer nesses casos somente no verbo auxiliar, tá? Então, se no presente a gente tem o don't, no passado a gente vai ter o did not, ou didn't, tá? Que é simplesmente o verbo auxiliar do passado. E só lembrando, quando a gente usa o verbo auxiliar, a gente não precisa conjugar o verbo, tá? Por mais que essa frase ela está no passado, mas o did, ele indica o passado por si só. Você não precisa colocar o ed no verbo played, tá bom? Então, o resumo da aula passada foi basicamente isso. Se o discurso está negando, você vai passar ele, você vai fazer o reporte mudando só o verbo auxiliar. De don't vai passar a ser didn't, tá? E as demais observações, todas continuam exatamente iguais, tá? Não vai mudar nada na questão dos pronomes. Vocês já pegaram a ideia. Aqui são mais alguns exemplos que eu coloquei, né? Por exemplo, Suyani told me, I don't like pizza, tá no presente, né? Negativa. O reporte disso vai ser simplesmente she told me that she didn't like pizza. Ela me disse que ela não gostava de pizza. Tá, de novo, só troca do verbo auxiliar. Então, lá, para hoje, o que é que a gente vai ter de diferente? A gente vai tentar explorar agora com mais calma como é que esse reporte, vamos dizer assim, acontece quando o discurso direto ele foi dito no passado e no futuro. Tá? Eu vou tentar encaixar as duas coisas hoje. Acredito que vai dar tempo. É o seguinte, eu coloquei até, diferente da aula passada, eu preferi colocar um exemplo em português para ilustrar um pouquinho isso para vocês. Então vamos lá, esse tópico, né? Discurso indireto, quando o discurso direto está no passado. O exemplo em português que eu deixei foi o seguinte, ó. Dani disse, abre aspas, eu precisei da sua ajuda ontem. A gente nota pelo verbo, né, pelo tempo verbal, no passado. Quando a gente vai fazer um reporte disso? Isso eu estou pensando ainda em português, tá bom? Isso aqui é para ilustrar como que a gente vai fazer em inglês. Em português eu diria o seguinte, ó. Dani disse que ela tinha precisado da minha ajuda ontem. Qual foi a grande diferença do verbo, tá? Discurso direto, eu precisei da sua ajuda ontem. Discurso indireto, Dani disse que ela tinha precisado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o verbo precisei no passado, a gente vai colocar ele, que se fosse fazer um equivalente no português, seria o futuro do pretérito, tá bom? No caso, você não precisa se preocupar com os nomes, tá? Se tinha precisado, vai ser sempre o verbo tinha com o segundo verbo no particípio, tá? E o resto você não vai precisar mudar nada. Então, o verbo no passado, precisei, passa a ser tinha precisado. Você pode fazer o teste em português mesmo com qualquer outro tempo verbal. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, eu estudei para a prova ontem. Ou melhor, vou pegar um exemplo com algum de vocês. Sara disse, abre aspas para Sara, eu estudei para a prova ontem. Aí eu vou fazer o reporte disso. Sara disse que ela tinha estudado. Tá? Então você nota que a diferença vai ser só essa. Eu estudei, passa a ser tinha estudado. O precisei, passa a ser tinha precisado. Tá? E como é que isso vai funcionar em inglês? Eu peguei exatamente a mesma frase que a gente utilizou, só que eu só passei aqui para o inglês. Ó. Danny said, I needed, esse needed aqui vai ser o verbo no passado. Tá? O verbo precisar, lembrando, é um verbo regular, portanto, a única coisa que você precisa é colocar ele com ed. Então, Danny disse, eu precisei da sua ajuda ontem. Em inglês, esse reporte vai funcionar da seguinte forma. Esse tinha, que eu estou utilizando aqui, ele em inglês vai ser sempre esse had. Você está vendo bem aqui, ó. Inclusive, a gente já estudou isso aqui em alguns capítulos passados. Pronto, o ideal... Ô, Júlia, excelente pergunta. Quando a gente está falando de reported speech, a gente tende a usar a forma composta. Eu, em português, funcionaria muito bem. Ó. Dani disse que ela precisou da minha ajuda ontem. Mas aqui a gente está falando de uma ação que aconteceu no passado antes da que eu estou reportando. Então, eu tinha precisado. Esse precisou é como se fosse o passado simples. É uma ação no passado. Quando a gente faz um reporte, se você parar para pensar, a gente está falando de dois tempos diferentes.
o tempo da fala dela, que já está no passado, e o tempo da frase que ela disse, que é o passado do momento da fala dela. Então a gente tem literalmente um passado antes do outro. Aí quando a gente tem um passado antes do outro, a gente fala se tinha precisado. É tanto que em inglês a estrutura é a mesma. Eles sempre usam had, que é tinha, e o verbo no particípio. Então vai ser sempre assim, tá, Júlia? Vai ser meio com a tendência, vai ser sempre had, mas o verbo no particípio. Certo, ô Júlia? Pronto, isso aqui é muito mais também para te ajudar a ilustrar como fica no inglês, tá? Vai ter sempre esse had, mais o verbo no particípio. E só para a gente relembrar, o verbo no particípio é aquela questão. Se o verbo ele for regular, você só precisa colocar o ed, tá bom? No caso, é a mesma questão do passado simples. Eu posso pegar, por exemplo, play, eu quero passar, que quer dizer jogar, né? Eu quero simplesmente falar jogado. Eu tenho duas opções, tá? Quer dizer, na verdade, eu tenho uma opção que serve para duas coisas. Quando eu acrescento o ed, eu formo tanto o passado simples, pode ser joguei ou jogou, e eu também posso, ao mesmo tempo, formar o particípio, jogado. Tá? Então, aqui, quando a gente for usar esse segundo verbo, que ele está no particípio, a gente vai continuar usando o ed. Tá? Então, o ed a gente percebe que ele serve para duas coisas. Ó. Na primeira frase, ele está denominando o passado do verbo need. Mas já nessa segunda, pelo contexto, ele está muito mais indicando o particípio do verbo do que o passado. Então, só fique atento a isso. Tá? O ed serve para duas coisas, para o passado e para o particípio. Tá? O único problema que você vai encontrar é aquela velha história. Se tiver verbos irregulares, aí realmente vai ficar difícil. Por exemplo, o verbo go, né? Que no passado vai ficar went, que no particípio fica gone. Então, não ajuda muito, né? O verbo do, que é o verbo fazer, passado é did, e no caso, no particípio vai ficar done. Tá? Em relação a verbos irregulares, eu sempre vou ajudar vocês, tá? Sempre me pergunta se você achar alguma questão. Muitos deles eu decorei, tive que decorar muitos deles, mas é sempre difícil mesmo. Mas a estrutura base é essa, tá? Eu peguei aqui mais um exemplo para ilustrar. Peguei aqui um exemplo de discurso direto. Lucy said, I went to the party last weekend. Tá? Eu peguei aqui de propósito um verbo irregular, tá bom? Esse went é o passado de go. Então ele está dizendo o seguinte, ó. Lucy disse, eu fui para a festa final de semana passado. Então o discurso indireto vai ficar assim, ó. Segue aquele padrãozinho, né? Lucy disse que, lembrando que o que ele é opcional, tá bom? Você não é obrigado a colocar. Então, Lucy disse que ela, aí você vai colocar o tinha, ele tem que estar esse tinha. She had, aí você vai pegar o particípio desse verbo, né? Lembrando que went vem do verbo go. E como ele é irregular, ele fica assim, ó, gone, tá? Ela disse, Lucy disse que ela tinha ido à festa, to the party. Você continua o resto do mesmo jeito, last weekend. Lucy disse que ela tinha ido à festa final de semana passada, tá? Então, reforçando, had mais o verbo no particípio sempre, tá certo? Eu até coloquei aqui embaixo, ó. Se o discurso direto está no passado, não tem outro, você vai colocar isso aqui sempre, tá? Pessoal, sobre essa questão, alguma dúvida? Tudo certo? Alguém tem uma dúvida, quer mais exemplos? E aí, tá tudo certo? Vocês entenderam? Vocês querem mais exemplos? Posso ir adiante? Inclusive, acho que a dúvida da Júlia foi excelente, tá? Sempre foi muito relevante, Júlia. Isso aí funciona muito bem em português, tá? A gente poderia dizer que precisou nesse contexto e pra gente nem ia nem ia ser tão estranho. Mas em inglês ficaria assim, tá? Pessoal, eu vou passar para frente, tá? Vocês não falaram nada. Mas lembrando, se quiser perguntar de novo, pode deixar que eu volto aqui e explico de novo sem problema. Então vamos lá. E aqui a gente tem, para a gente, pelo menos, finalizar a parte de hoje, é o seguinte, ó, como é que a gente faria o discurso indireto quando o discurso direto está no futuro? Vamos lá, eu coloquei aqui como exemplo essa frase aqui, ó, que está no futuro, que diz o seguinte, ó, Drake disse, I will pass the exam. Eu passarei no exame. Eu sei que está no futuro, porque a gente tem o will. Só a gente lembrar, tá bom? Conteúdos bem passados, tá? Que esse will, ele não tem tradução, tá? Ele basicamente indica o futuro. Você não vai traduzir will necessariamente.
Mas quando você vê o will numa frase, ele está indicando o futuro de algum verbo. Por exemplo, go é o verbo ir. Agora, se eu quiser dizer irá, eu diria will go. Simplesmente assim. Então, sempre lembre disso, tá? O verbo will, ele é o chamado verbo auxiliar, tá? Ele não tem tradução, mas ele indica que a frase está no futuro. E vamos lá, e quando a frase está no futuro, você pode até fazer em português mesmo, ó. Vamos tentar em português para entender a lógica. O Drake disse, eu passarei nos exames. Quando eu vou reportar isso, o que, é que seria o mais natural? Drake disse que ele passaria nos exames. Drake disse que ele passaria. Você percebeu que o passará passou a ser passaria. Então, basicamente, a gente tem uma troca do futuro, que é o uso do will, pela palavra would. Tá? Eu já expliquei isso em conteúdos passados. Tá? O would, ele sempre modifica o verbo e deixa ele com a terminação ia. Tá? Então, por exemplo, essa frase ficaria assim, ó. Drake disse, o que aqui entre parênteses, né? Disse que ele, está falando dele, né? Passaria, would pass the exam. De novo, a questão do would, ele é a mesma questão do will. Ele não tem tradução, mas ele modifica o verbo, certo? Só para meramente ilustrar. Go seria o verbo ir. Se eu quisesse escrever would go, seria simplesmente iria. Tá? Ele implica apenas uma modificação do verbo. Pronto, pessoal. Tinha outra parte das formas das perguntas, mas eu vou deixar isso para depois. Queria saber até aqui, tá? Sobre reportar discursos no passado e no futuro. Alguma dúvida? Que eu já vou propor atividade para vocês. Se tiver alguma dúvida, pergunta, ou quiser mais exemplos. E aí, sim ou não? Vocês entenderam? Eita, que vácuo, hein? Eu vou perguntar aqui individualmente. E aí, Joana? Tudo bom, Joana? E aí, Joana, você entendeu? Tudo certo para ti? Você tem alguma dúvida? Juninho. Ian. Júlia. Laura. Letícia. Lisa, Maria Clara, Sara. Pronto, Joana, perfeito. Exemplos de qual parte? Ô, Lisa, especificamente qual parte você não entendeu? A primeira, que eu estava falando do passado, ou a parte do futuro? Os dois, pronto. Aí eu vou aproveitar e vou colocando mais exemplos nos dois, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Vou usar o mesmo exemplo, mas eu vou colocar mais exemplos depois para a Joana. Ó, Lisa, aqui a gente estava estudando, eu não sei se tu estava aqui nas aulas passadas, eu acho que você estava, tá? A gente estava estudando o discurso indireto. Você lembra, você veio na aula sobre o que é o discurso indireto, que isso tipo, é o básico. Se você não entender mais ou menos para que serve, aí eu vou ter que voltar um pouquinho mais. Você estava aqui, porque eu não me recordo, Lisa. Você viu na primeira aula que a gente falou que era discurso direto, que era indireto. Tava, pronto. Então, você entendeu que o discurso direto é aquela reprodução, literalmente, do que alguém falou. O discurso indireto é quando você se coloca explicando o que aquela pessoa disse. É uma forma de reportar o que ela disse, tá? E detalhe, o que a gente estudou até então era o seguinte, a gente estava estudando quando o discurso direto, né, a frase literalmente ela estava no presente e a gente tinha que passar para o passado no discurso indireto. Na aula passada, a gente explorou um pouquinho as formas negativas. Que quando a gente encontra esse don't, né, pode ser doesn't, que está no presente, quando a gente vai fazer o discurso indireto, a gente só precisa mudar o verbo auxiliar, tá? Então, ficaria assim, Bob disse, eu não jogo videogames. Quando você vai para o discurso indireto, Bob disse que ele não jogava videogames. Você mudou o não joga pelo não jogava. E aqui nesse caso, você só precisou trocar o don't pelo didn't, tá? Isso aqui foi comecei a aula relembrando isso. O que a gente está vendo agora é o seguinte, é quando você imagina que o discurso direto, aquela fala que está entre aspas, foi dita com o tempo verbal do passado. Aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Dani disse, eu precisei da sua ajuda ontem. Então, esse discurso está sendo um discurso direto, mas ele já está no passado.
Então, como é que a gente procede? Como é que a gente reporta um discurso no passado? A gente tem a seguinte tendência. Quando eu falo assim, ó, eu precisei da sua ajuda ontem, quando a gente vai para o repórter, a gente tem que falar assim, ó, Dani disse que ela tinha precisado. É como se a gente pegasse o verbo precisei e a gente escreve nessa forma. Tinha precisado. Eu poderia colocar outro exemplo em português, seria o seguinte, vou pegar aqui, ó, Lisa disse, vou colocar em português mesmo, tá? Lisa disse, eu estudei para a prova. Vou colocar assim, estudei para a prova. Se a gente reparar, aqui é o discurso direto, né, é a fala da Lisa, literalmente, a gente tem aqui o tempo do passado, que é o estudei. Quando eu vou reportar o que a Lisa diz, vamos supor que sou eu. Eu vou agora dizer, eu vou explicar para alguém o que foi que a Lisa acabou de dizer. Eu vou proceder assim, ó. Lisa disse que ela tinha estudado para a prova. Note que a diferença é sempre essa. Eu vou ter que usar o tinha e o verbo no particípio. Tinha estudado. Essa vai ser meio que a tendência básica de todo discurso indireto, quando o discurso direto está no passado. Em inglês isso ficaria assim, Lisa. Vou pegar esse mesmo exemplo. Vou passar isso aqui para o discurso direto. Lisa disse. Vou colocar aqui o seu discurso direto. Eu estudei to the exam. Ou você pode colocar o for aqui também. Na verdade, aqui tanto faz. Tá? Vou colocar o for. For exam. Tá? Eu estudei para a prova. Então, beleza. Aqui a gente está com o verbo no passado. Por que eu sei que ele está no passado? Porque o ed, no final dos verbos, ele indica, né, que o verbo está no passado. Então, se eu sei que está no passado, quando eu for passar para o discurso indireto, eu vou ter que escrever dessa forma. Tinha estudado. E como é que fica esse tinha estudado em inglês? Você vai usar essa palavrinha aqui, ó, a palavra-chave, que vai ser a palavra had. Tá? A palavra had significa tinha. Tá? Então, vamos lá, vou reportar essa frase aqui. Ó. Vou dar aqui mais espaço. Ficaria assim, ó, Lisa disse que ela tinha estudado. Vamos lá, had. E como é que ficaria esse estudado em inglês, tá? Essa foi uma questão que eu expliquei antes, tá? Esse estudado, em inglês, a gente forma ele com ed, tá? É igual ao passado. Vou até colocar um exemplo aqui embaixo. Vou pegar aqui um exemplo do verbo play. O verbo play é o verbo jogar. Eu vou colocar pelo contrário, vou colocar em português primeiro. Verbo jogar. Aqui em inglês ficaria play. Quando eu quero escrever jogado, se esse verbo for regular, né, eu simplesmente acrescento ed. Tá? Então, em regra geral, esse tempo aqui, né, que eu participo, que é aquelas palavras que terminam com do, os verbos que terminam com do, você basicamente só precisa acrescentar o ed. É o que aconteceu com o verbo estudar. Só que o verbo estudar é esse verbo aqui, ó, study, né, o verbo estudar. Quando a gente coloca o ed, isso aqui é uma regra lá do que a gente viu lá no começo do ano. Geralmente, com os verbos que terminam em y, a gente troca só pelo i. Isso é só um detalhe, tá? Quando você vai colocar no passado, você tira o y e coloca o i. Mas o detalhe está aqui, ó, Lisa. Eu preciso colocar o verbo nessa conjugação aqui, ó. Lisa disse que ela tinha estudado. Esse estudado em inglês é simplesmente o verbo estudar mais o ed. Poderia pegar aqui um exemplo mais fácil, até completar aqui a frase. Vou pegar um exemplo de outro verbo regular. Assim, ó, Lisa disse, eu joguei videogame ontem. Pronto, mais simples ainda. Eu joguei videogame ontem. Eu joguei videogame ontem. Quando eu vou reportar isso, eu quero dizer o seguinte, ó, Lisa disse que ela tinha jogado videogame ontem. Ficaria assim, ó, Lisa disse que ela tinha, isso aqui não pode faltar, né, o tinha o jogado, lembra, o jogado, essa terminação com do no final, também se faz com ed, tá? Em inglês não tem distinção. O verbo no passado tem ed, o verbo no particípio também tem ed. No caso, se escreve do mesmo jeito, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Então, Lisa disse que ela tinha jogado videogames ontem. Pronto, Lisa, o foco vai ser sempre esse, tá? O verbo no passado, ele vai passar para essa forma aqui, ó. O tinha e o verbo no particípio. Isso vai se repetir sempre, tá? Eu posso pegar aqui mais um exemplo. Um exemplo aqui de um verbo simples, vou pegar aqui o nome de novo. Lisa disse. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar o verbo dançar. Pronto, verbo dançar. Eu dancei, no passado, né? Eu dancei. Vamos colocar valsa semana passada. Exemplo, tá?
Eu dancei valsa semana passada. Vou dar aqui no espaço. Para reportar isso, eu farei o seguinte, ó, Lisa disse, essa parte é toda padrão, começa sempre igual. Lisa disse que ela tinha dançado valsa, aí você continua, valsa, semana passada. De novo, note que o que eu precisei acrescentar foi o tinha, tá? E a conjugação não precisou mudar, tá? Esse é o bom, verbos regulares, eles têm a mesma forma, tanto no passado, como também aqui no particípio. Certo, Lisa? Isso aqui são os verbos regulares, tá? O que o fundamental é só acrescentar a palavra had, no caso. Esse had que vai dar o sentido do tinha. Pronto, o problema que eu coloquei foi o seguinte. Se, por exemplo, os verbos forem irregulares, aí é que vai estar o problema. Porque com verbo irregular a gente não tem regra. Tipo, é difícil você prever como vai ficar um verbo irregular. Por isso que nessa parte eu sempre vou ajudar vocês. Se eu colocar algum verbo irregular. Eu aqui dei o exemplo do verbo went, tá nesse exemplo. É a mesma característica, é o verbo no passado, só que a diferença é que esse não tem ED porque ele é irregular. Mas a frase é a seguinte, ó, Lucy disse, eu fui, né, went significa fui no passado, eu fui para a festa final de semana passado. Quando a gente vai reportar isso, aqui vai ter o problema, porque eu vou ter que usar o had, que ele é fixo do discurso indireto, nesse caso, e eu vou ter que usar o verbo no particípio. Aí você vai dizer, professor, como é que eu sei a forma do particípio dos verbos irregulares? Esse é o problema, você não tem uma regra, você tem que literalmente ter no seu vocabulário. Por isso que eu disse, eu vou ajudar vocês sempre. Tá, Lisa? Então, esse talvez seja o caso que tenha te confundido. Que a gente tem que literalmente saber como os verbos ficam no particípio, tá? Mas esse gone significa o seguinte, ó. Significa ido. A frase seria o seguinte, ó. Lucy disse que ela tinha ido para a festa semana passada. Certo, Lisa? Até aqui, Lisa, tudo bem? Tirei tua dúvida. Deu certo até agora, você pegou a ideia. E a Joana também. Em relação aos exemplos, Joana, você quer mais um exemplo dessa parte? Ou esses aqui, esses a mais, te fez entender? Entendeu? Pronto. Pronto. O outro ponto que eu tinha abordado aqui era o seguinte. Quando a gente encontra um discurso direto no futuro, tá? Esse aqui relativamente é bem simples. A gente poderia simplesmente resumir com essa regrinha aqui. Eu vou até dar mais um espacinho aqui embaixo. Ó, o Will estará indicando que a frase está no futuro. Por exemplo, Drake disse, eu passarei, né, lembrando o verbo pass é o verbo passar, tá? Eu sei que está no futuro porque tem um will, e o will é uma palavra que indica o futuro do verbo, tá? Drake disse, eu passarei nos exames. Quando a gente vai reportar isso, a única coisa que a gente tem que fazer é trocar. Então, eu coloquei aqui, ó, devemos trocar o will pelo would, tá? Eu vou até colocando a tradução aqui embaixo para ir facilitando, ó. Drake disse, discurso direto, né? Eu passarei no exame. Esse passarei eu vou até marcar em negrito. Eu passarei tá bem aqui, ó. Quando eu vou colocar no discurso indireto, eu devo dizer assim, ó. Drake disse que ele passaria. Então, eu vou ter uma substituição aí. Ó. Drake disse que ele passaria. Eu vou até colocar aqui 3 pontinhos para não ficar repetido, tá? O passar, o verbo passará, ou passarei, no caso porque está conjugado, vai ficar simplesmente passaria. E como é que essa troca funciona? Simplesmente troque o will pelo would. Vou dar aqui mais alguns exemplos, tá? Para clarear mais. Vamos pegar aqui o seguinte. Eu peguei verbo simples. Vou pegar o verbo cantar. Vamos lá, verbo cantar. Vou pegar aqui teu nome, Joana. Joana disse, abre aspas para Joana, eu cantarei, né, o verbo sim, que é o verbo cantar, eu cantarei essa noite. Eu cantarei essa noite, está no futuro. O reporte disso seria o seguinte, ó, Joana disse que ela cantaria esta noite. Então, vamos lá. Joana disse que ela substituiu will pelo would. Ela cantaria essa noite. E detalhe, você não precisa fazer, nesse caso, nenhuma modificação no verbo, tá? O verbo sing, ele vai continuar do mesmo jeito. Esse é o lado bom, você não precisa mudar nada. O mais difícil é no passado, porque você precisa buscar, você tem que colocar o had mais o particípio do verbo, tá? Mas no caso aqui do futuro, não precisa, tá? Will no discurso direto e would no discurso indireto. Dessa parte, Joana, você quer mais um exemplo? Ou você já pegou a ideia?
Se você quiser mais, posso dar aqui vários exemplos. Pronto, perfeito. Tá? Então, para a aula de hoje, eu queria só deixar esses 2 pontos para não aumentar demais, para não ficar coisa demais, porque o conteúdo dele já é grande, ele já é extenso, e ele vai longe. Tá? É porque eu estou resumindo algumas partes. Mas vamos lá, eu ia propor para vocês a atividade que está justamente na página 68. Tá? Eu queria fazer uma observação que o livro já está meio que ajudando a gente. Se você colocar aí na página 68, você vai ver um quadro chamado suplemento. Se escreve assim, suplemento, esse quadrinho roxo, tá? Ele tem aqui o livro aí que selecionar vários exemplos de discurso direto, indireto e a mudança no tempo verbal que ela acontece. Então, basicamente, esse quadrinho está praticamente resumindo praticamente tudo que a gente estudou até agora. Tá? Se você for olhar, ó, a primeira parte do quadro tem assim, ó, present simple ou simple present, tanto faz. Aí você tem uma frase no presente simples, né? Eu gosto de sorvete. Aí você tem o discurso indireto. Ela disse que ela gostava de sorvete. Ou seja, você tem tudo que a gente viu até agora, se você parar para pensar, está nesse quadro. Ele está resumindo em um exemplo para cada transformação que tem. Tá bom? Então, inclusive, você pode até conferir. Ó, lá no passado, está escrito ó, past simple, tem aqui o exemplo. I bought a car. Que é o seguinte, vou até colocar aqui. Ó, I bought a car. É o que a gente acabou de ver. Ó. Eu comprei um carro. Lá no passado. O problema é que o livro colocou um verbo irregular. Quando você vai reportar isso, você diria o seguinte. Ó, vou pegar o exemplo do livro. Ó. Ela disse que ela tinha comprado, segue a mesma lógica do livro, tinha comprado carro. Por aí vai. Desculpa, aí, travou aqui um pouquinho. Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Ou foi só minha tela que parou? Vocês estão me ouvindo? Eu caí para vocês ou eu continuei aqui? Porque na minha tela escureceu, aí voltou agora. Sei, acho que eu caí por alguns segundos. Pronto, mas resumindo, tá? O que eu falei foi o seguinte, essa tabelinha, ela tá resumindo um pouquinho de tudo que a gente viu, tá? E a atividade que eu quero propor para vocês é a questão 2, tá? Só a questão 2, eu queria que a gente fizesse ela junto aqui. Vou lendo, claro, e a gente vai fazendo junto. Se a gente conseguir fazer aqui, a gente não faz em casa, tá? Questão 2 fala assim, ó, reescreva o discurso direto para o discurso indireto, né? O reported speech. E complete as sentenças, né? Então, vamos lá. Use as contrações, se possível. A letra A, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem o seguinte discurso direto. A gente tem que estar no futuro, dá para perceber pelo will. I will send you a postcard. Eu enviarei a você, no caso, a gente pode trazer assim, eu enviarei a você um cartão. Postcard pode ser um cartão. Vamos trazer como cartão? Acho que fica melhor assim. Eu enviarei a você um cartão. Ele quer que você complete o discurso indireto. Ficaria assim, ó. Ele, vou pegando do livro, tá? Ele disse-nos que ele, a ideia é o seguinte, que ele enviaria um cartão. Esse enviaria, de acordo com o que a gente viu aqui, como é que ficaria? Lembrando que o verbo send é o verbo enviar, tá? Como é que ficaria esse enviaria? Quem achar que já sabe, pode ir compartilhando no chat, que a gente vai corrigindo. Só seguir aquela regrinha, se o discurso direto ele está no futuro, está usando o will, quando você passar para o discurso indireto, você vai usar o would. Eu vou dar uma ajuda para vocês verem como funciona, e é super simples. Ó. Diz que ele enviaria um cartão. Tá? De novo, a única mudança foi trocar o will, lá do discurso direto, pelo would. Só isso. Vamos lá, a letra B. A gente tem o seguinte, ó. Nós compramos um carro novo. Eles disseram-me que eles, lembrando, tá no passado, nós compramos um carro novo. Eles disseram-me que eles, no caso vai ficar, eles tinham comprado um carro novo. Esse tinham comprado, como é que vai ficar? Vou até colocar na frase. Ó. Eles
contaram-me, desculpa, que eles, vocês lembram? Tinha, vai ser o had, e o comprado vai ser o bought, tá? O caso não mudou, ele é irregular e ele não mudou do passado, e o participo ele continua do mesmo jeito. Mas, ó, de novo, só reforçando, a gente fez a mesma coisa que a gente acabou de fazer naqueles exemplos. Na primeira, o discurso direto estava com will, a gente só fez passar com would depois. No caso da B, foi diferente. No caso, estava no passado. Quando a gente vai fazer o discurso indireto, a gente precisa da palavra had. Bem aqui, ó. Tinha, aí depois você coloca o verbo no particípio. Tá, pessoal, é tudo que a gente já fez aqui. Vamos lá, vamos tentar continuar aqui fazendo. Tem a letra C. A letra C tem a ver com o que a gente viu aula passada. Fala assim, ó, I don't speak German. Eu não falo alemão. Tá? Então, no discurso indireto ficaria assim, ó, ela disse que ela, aí você completa. Então, eu queria que vocês tentassem fazer só para ver se vocês estão pegando o mesmo, tá? Só para me ter uma ideia. Pra, qualquer coisa se errar não tem problema, tá certo? Isso é que a gente viu aula passada. No caso, a gente tem o don't, inclusive está até aqui em cima, eu posso até colocar. Ó. Que quando a gente tem um discurso direto com o don't, a única coisa que a gente precisa fazer, basicamente, é trocar o verbo auxiliar. Ficando simplesmente assim, ó. Ela disse que ela não, trocando o don't pelo didn't, não falava alemão. Bom, vamos lá, vamos tentar fazer a D também. Letra D, fala o seguinte, ó. Você falhou no seu exame de artes, né? You failed your art exam. Você falhou no seu exame de arte, ou na sua prova de arte, tanto faz. Aí o discurso indireto está no passado. Você pode perceber que está no passado. Você falhou. Então, no discurso indireto fica, você disse que nós, no caso aqui, está falando de vocês, no caso, né? Ele está complicando para a gente. Ó. Vocês falharam no exame de artes. Vocês disseram que nós tínhamos falhado. Como ficaria se tínhamos falhado? E aí, Joana, Juninho, o que foi que vocês colocaram? Como é que vocês acham que ficaria? De novo, repare que o discurso direto está no passado. Ó. Vocês falharam no exame de artes. Quando vou reportar isso, eu vou dizer o seguinte: ó, vocês disseram que nós tínhamos falhado. Você tem aí o tinha, tá? Como a gente viu, tinha vai ser o had. Nós tínhamos esse falhado. No caso, o verbo failed é um verbo regular. Então, você só precisa colocar o ed, tá? Fica do mesmo jeito. Você disse que nós tínhamos falhado no nosso exame de arte. Pronto. Pessoal, e aí, tudo certo? Tudo bem? Vocês entenderam? Vocês fizeram um silêncio agora? Deixa eu ver aqui a hora, né? Pronto, já deu aqui a hora, mas eu gostaria que vocês falassem, pelo menos só para eu saber. Vocês conseguiram entender como que a gente resolveu essas questões? Ou ainda ficou meio obscuro? Pronto, o senhor já chegou. Próxima aula eu pergunto isso de novo para vocês, tá certo? Oi, pessoal, boa tarde.